perseverança, né? Fala que temos por lutas passadas, mas Deus é por nós, Deus é fiel. Então a razão de estarmos superando todas as dificuldades que ainda nos cercam, a razão está em Deus. Deus é por nós. O coro do canto diz: quem nos vencerá? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como diz Paulo, antes por todos nós o entregou, porventura não nos daria através de Cristo, ou através do Filho, todas as coisas? Então, se Deus é por nós, hoje, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, o coro do hino nos traz essa grande certeza. E o final é: vamos, irmãos, louvar ao Senhor, Deus é por nós. O coro do hino finaliza dessa forma. Então, eu quero cantar mais uma vez com os irmãos. Vamos de pé. 502. É o canto, é o hino da perseverança. Lutas terríveis
versículo 14 ao versículo 18. Cristo diz assim aos seus discípulos, ou Lucas narra, aquele dia em que Cristo celebrou a última Páscoa com os discípulos, e diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais eu a comerei. Está se referindo a ele, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice e havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Amém. Se aceita. Conforme o texto narra, irmãos, a Páscoa era uma celebração judaica, né? E que foi instituída no dia em que o povo de Israel saiu do Egito. Os irmãos lembram que a última praga foi a morte dos primogênitos do Egito. E a forma como o povo de Deus seria ou sairia livre daquela praga que afetaria o Egito, lá onde eles estavam, era matando um cordeiro e passando o sangue nos umbrais da porta. Então o anjo da morte, quando viesse, passaria sobre as casas e veria aquelas aonde o sangue estava nos umbrais da porta. Então aquele povo estava livre daquela praga onde Deus estava enviando ali o Egito. E essa foi a instituição ali, chamada Páscoa, e Páscoa significa passar por cima. Então o anjo da morte passou por cima daquelas casas, sem trazer aquela praga sobre aquele povo que naquela ocasião estava sendo livre por Deus, estava sendo retirado dali. Então foi uma cena terrível. O texto do Velho Testamento narra mortes, e Faraó desesperado diz: não, deixe embora o povo, deixa embora o povo. Então em toda a casa do Egito havia morte. Da morte havia morte dos animais, morte dos primogênitos, tanto dos animais como dos seres humanos. Então o povo de Deus sai dali. Isso ficou instituído como uma refeição cerimonial, onde o povo no 14º do primeiro mês, que foi o mês marcado onde eles saíram, o povo reunia as famílias, então pegava um cordeiro necessário para aquela família, ou a família que não poderia repartir um só cordeiro, chamava uma família vizinha para que não sobrasse nada, e ali participava daquela cerimônia, daquela Páscoa. E ali havia o cordeiro, as ervas amargas, havia o cálice de vinho, havia o pão. Era uma mesa bem preparada, bem elaborada. Então o povo ali fazia menção daquele livramento, daquele dia onde eles saíram. Então o próprio texto do Velho Testamento diz assim: quando os filhos de vocês perguntarem: papai, o que significa essa mesa? O que significa esse cordeiro, esse pão, essas ervas amargas, esse vinho? Então o pai explicaria ao filho: olha filho, esse aqui representa a nossa história, o dia do nosso êxodo, da nossa retirada daquela terrível escravidão onde ficamos por 430 anos no Egito. Então aquilo ia fazer parte da história do povo. Olha, o cordeiro foi o cordeiro onde foi imolado, o sangue passado nos umbrais da porta. Então aquele sangue foi o sangue que nos representou ali para nos livrar. Essas ervas amargas representam a dura
amargura que passamos no Egito. Aqueles 430 anos difíceis, então o povo comia o cordeiro assado e com ele a ervas amargas, para eles nunca esquecerem daquela amargura do Egito, e que foi a mão de Deus que os tirou dali. O vinho é o que alegra o coração do homem. Então a festa era não só uma memória triste, uma memória amarga, mas era também uma memória alegre, porque o vinho alegra o coração do homem. Então dizer, e meus filhos, isso aqui é um dia de alegria, porque Deus nos livrou. E o pão era o símbolo de um alimento, tanto físico quanto alimento espiritual. Os irmãos lembram do maná, o pão que desceu do céu. Então o pão representava a provisão tanto física quanto espiritual de Deus. Agora, o que a Páscoa como sombra se refere à luz que é Cristo? Naquele dia, Cristo com os discípulos, então, faz uma transposição, ou melhor, uma aplicação da Páscoa sobre a vida dele. Então, naquele dia, irmãos, aquela Páscoa se tornou mera sombra. Ou, naquele dia, a Páscoa perdeu o seu significado, perdeu a sua função de ser ou de ser praticada, de continuar sendo praticada. Por quê? Porque aquela sombra em Cristo se tornaria plena luz. Plena luz. Jesus então pega aquele pão e parte o pão e divide com os discípulos e diz: olha, esse pão representa o meu corpo que será partido por vós. Ou seja, ele pega o cordeiro e mostra que ele é o cordeiro que vai ser morto, e esse pão que representa o seu sangue junto com ele, que é o cordeiro, que vai ser partido, e aquele sangue vai ser derramado em prol dos discípulos, do povo de Deus. E ele diz: este cálice então representa o meu sangue que será dado em favor de vocês, que será dado ou que será derramado em favor de vocês. Então Jesus está dizendo: é em mim, é na minha vida, é no meu sangue e no meu corpo, naquilo que eu vou fazer por vocês, é que vocês irão desfrutar do verdadeiro êxodo, da verdadeira liberdade ou da verdadeira libertação, da verdadeira escravidão, não do Egito físico, mas do Egito espiritual. Então é em mim que vocês terão a verdadeira liberdade, a verdadeira vida, o verdadeiro consolo, a verdadeira libertação, a verdadeira vida. Então, a partir de hoje, vocês só vão comer uma nova Páscoa ou celebrar uma nova mesa comigo lá naquele dia, com o reino de Deus. Mas enquanto isso não acontecer, vocês agora esquecem a Páscoa e celebram uma ceia que representa o meu sacrifício, aquilo que eu fiz por você, que é o pão que representa o meu corpo, que será partido, que representa a igreja, o povo de Deus, que será unido em Cristo, e este sangue representa o sangue da nova aliança, não mais da velha aliança. A velha caducou, a velha perdeu o significado, porque em mim tudo se torna novo. É nova vida, é nova aliança, é nova perspectiva, tudo em mim se torna novo. Então, quando vocês se reunirem para celebrar a mesa, não será mais a mesa da Páscoa, mas a mesa do Senhor. Eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Senhor que os tirei do Egito, que os libertei, que os salvei, que os resgatei da escravidão. Então, nesta manhã, irmãos, nós estamos aqui para celebrar o verdadeiro êxodo que participamos, que é a salvação de Deus em Cristo. Não uma escravidão física, mas celebrar a nossa libertação espiritual, a nossa salvação, a satisfação da vontade de Deus em Cristo, celebrar tudo isso. Portanto, esta manhã é uma manhã de alegria, porque em Cristo todas as promessas de Deus têm o seu amém, o seu cumprimento, a sua execução plena e perfeita no tempo. Então, nesta manhã é uma manhã de contentamento, de alegria, de participação alegre em todos os benefícios que este pão e que este vinho representam. Então eu convido a todos os irmãos que têm plena condição para participar destes elementos a se colocar de pé.
porque nós estaremos orando e logo após o diácono Ricardo estará servindo aos irmãos. O pão e o vinho que representam o corpo e o sangue do Senhor. E a advertência paulina é para que nós, irmãos, mantenhamos sempre acesa a nossa comunhão com Deus e com os irmãos, nos examinando, corrigindo as nossas falhas, as nossas faltas, pedindo perdão ao Senhor, buscando o perdão do Senhor, buscando a vida em Cristo, buscando reparar as nossas relações com os irmãos, para que todos nós não participemos para pior, mas para melhor. Que esta mesa seja uma mesa da comunhão e não a mesa do partido, da divisão, da contenda, mas que seja uma mesa da união, do amor, do símbolo de Cristo. Então vamos orar. Peço aos irmãos que curvem as frontes. Pai, nós estamos aqui nesta manhã para celebrarmos a mesa do Senhor, Pai. Para celebrarmos, ó Deus, por meio destes elementos, Senhor, o vinho e o pão, aquilo que o Senhor fez por nós, a verdadeira libertação, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira provisão, o verdadeiro, Senhor, sacrifício que nos traz a paz. E nós nessa manhã estamos aqui, Senhor, para fazer memória de tudo isso e confirmar a Deus através da participação a nossa constante comunhão com o Senhor, a nossa comunhão permanente com o Senhor, mas não só com o Senhor, ó Deus, também a nossa comunhão permanente uns para com os outros, a nossa consciência pacificada, o nosso coração examinado, a nossa consciência em paz, ó Deus. Nós queremos nessa manhã participar destes elementos, confiando, Senhor, não nos nossos méritos, na nossa força, nas nossas obras, na nossa obediência, na nossa lealdade, Senhor, mas confiando única e exclusivamente naquilo que estes elementos representam, o sacrifício perfeito de Cristo. Ó Deus, é o que nós te rogamos e suplicamos a que o Senhor separe estes elementos do uso comum e que nós, pela fé, Senhor, possamos nos alimentar de Cristo, para que em nós haja não somente o caráter de Cristo, mas o mesmo sentimento que também houve em Cristo, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, permaneçam de pé, vamos participar. Então, irmãos,
O pão que Jesus partiu naquele dia, ele deu graça, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então vamos comer o pão que representa o corpo, e o cálice que representa o sangue do Senhor. Vamos ouvir nosso irmão antes orando para encerrar o culto da manhã. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por Deus, obrigado pelo sacrifício feito na cruz, obrigado por nos libertar dessa era do pecado, obrigado, Senhor, por nos manter no seu caminho e ter paciência conosco, e tem misericórdia Senhor, misericórdia das nossas fraquezas, das nossas ignorâncias. Desça mais e mais também de nada disso. Abençoe cada irmão que está aqui, de paz, de alegria, os meus frutos do Espírito.